Nossa vida cristã pode ser assim, mas tem que estar sempre subindo, né, irmãos? De vez em quando é uma quedinha, mas tem que estar sempre subindo. A nossa experiência com o Senhor tem que ser sempre crescente. E nessa conferência nós vimos sobre 1ª e 2ª Coríntios, a vida, o viver de um ministro de Cristo, e o que é o ministério do Novo Testamento. Mas hoje à noite nós não vamos ainda entrar na conferência. Nós vamos esperar sair o estudo diário primeiro, depois nós vamos entrar na revisão. Todas as igrejas não estão começando hoje, vão começar só na semana que vem. Tá? A mensagem 1 da conferência nós vamos começar no próximo sábado. Hoje à noite, tanto no local 1 como aqui no local 2, nós queremos dar uma pequena revisada nas duas últimas mensagens que nós vimos antes da conferência. Os irmãos se lembram? Se lembram das duas mensagens que nós demos? Em Efésios, baseado em Efésios capítulos 4 e 5. E nós queremos aplicar um pouquinho também do que nós vimos na conferência, baseado no encargo que nós falamos. Vocês podem ver, irmãos, que em toda a conferência, o encargo do irmão Dong não foi dar doutrinas para nós, não foi dar conhecimento para nós. Doutrina, na verdade, é fácil pegar. É só dizer, pegar alguma coisa escrita e seguir. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E conhecimento também é fácil. É só você decorar alguns versículos, alguns itens e pronto. O que nós queremos passar para os irmãos não é catecismo, não é doutrinar os irmãos. É isso, aquilo. Tá? Decorou? Sabe o que fazer? Não é isso. Isso, na verdade, não nos ajuda muito. O conhecimento é necessário. Sem conhecer, nós jamais conseguiremos chegar àquele nível. Sem saber ligar esse ventilador, você pode comprar esse ventilador, mas você não sabe que existe uma tomada que deve pôr ali. Você não vai desfrutar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os comunistas entraram na China, quer dizer, quando os comunistas conquistaram a China, eles invadiram as cidades. Você sabe que os comunistas trabalham com as pessoas do campo, com os camponeses. Naquele tempo, lá no campo, o pessoal não tinha muita instrução, não ia para a escola, não sabia de nada, só sabia plantar o seu arroz, colher o seu arroz, assim por diante. E de noite tinha lamparina, acendava o lampião, né, a querosene, e para fazer necessidades, tudo, iam lá na casinha lá fora, né? Como, acho que quando eu era pequeno, visitava as fazendas, né, os sítios do sul do Brasil, era assim mesmo. Para ir para o banheiro tinha uma casinha lá fora, tá? Bom, e daí quando os comunistas conquistaram China, o país inteiro, eles invadiram as cidades, entraram nas casas. Daí de noite queriam dormir, e a luz estava acesa, e pegavam e sopravam a lâmpada, e a lâmpada não apagava. Daí todo mundo subia numa cadeira e começava a soprar a lâmpada, e não apagava, porque no lampião tinha que soprava, acabava, né? Apagava a luz. Daí o que eles faziam? Pegavam um pau, pá, quebrava a lâmpada. Pronto, apagou. Daí de manhã, na manhã seguinte, vinha o zelador, ué, quem quebrou a lâmpada? Ele trocava a lâmpada. Daí de noite, os comunistas queriam dormir de novo, começavam a soprar de novo, não apagava. Daí pegava um pau, pá, batia. Você vê, não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Daí o que foram fazer? Daí eles queriam comer arroz, queriam lavar o arroz. Daí foram pro banheiro, olharam, olha que bacia bacana para lavar arroz. Era vaso sanitário, não sabiam. Daí jogavam o arroz lá dentro, lavava, e daí puxava a descarga, e arroz, desaparecia tudo. Roubaram nosso arroz, roubaram nosso arroz. Você está rindo agora? Mas muitas vezes, na vida espiritual, nós somos assim. Quando nós não sabemos que temos um espírito humano, quando nós não sabemos que temos que andar no Espírito, que devemos andar segundo o Espírito da realidade, não é assim que faz, irmão? Você, sem querer, esbarra no interruptor assim da luz, milagre! Você levanta a compartilhar e tudo, de repente, esbarra no interruptor, apaga de novo, você fica um mês lá embaixo. E quer apagar a lâmpada, bate na lâmpada. Recebeu muito do Senhor, ganhei muito arroz do Senhor hoje. O Senhor quanta abundância, o Senhor é o pão da vida, o trigo. Daí vai lavar no vaso sanitário. Puxa a descarga, desaparece tudo.
Porque, irmãos, não tem o conhecimento adequado. O conhecimento é necessário, mas não é tudo. Nós precisamos da revelação do Senhor. Precisamos da visão, mas também precisamos da experiência e do desfrute. Não adianta eu saber que churrasco é bom. Anteontem nós em São Paulo comemos churrasco com os irmãos norte-americanos lá. Foi uma festa. Eles não conheciam o churrasco, passaram a conhecer e desfrutaram. Não ficaram só olhando o churrasco. Passaram a conhecer o que é picanha, né? O que é o cupim, cupim, tá? Nunca tinham comido isso antes. Queijo de leite de búfala, né? Nunca tinham comido antes. Desfrutaram muito. Não ficaram só na esfera do conhecimento, mas também da experiência. Então vou desenhar aqui, eu desenho no local 1, isso aqui há 3 semanas atrás. Nós temos aqui a visão que o Senhor nos dá, a revelação. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Cada reunião de sábado à noite, ou cada conferência, você não recebe uma visão do Senhor? Você não recebe uma revelação? Amém. Tá, então a gente recebe a revelação, recebe a visão, recebe a palavra, certo? Agora, tem outra esfera aqui, que é a experiência. É o desfrute. E daqui para cá tem uma distância. Essa distância para alguns é muito grande, para outros é menor. Para alguns os círculos estão assim, para outros estão assim, para alguns está assim, ó. Tá certo? Mas o ideal, irmão, seria assim. Tudo que nós recebemos do Senhor, de visão, de revelação e da palavra, nós conseguimos praticar e experimentar. O que faltou ainda? Desfrute e prática. Deixa eu ler um versículo para vocês, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Aqui fala no versículo 24. Vamos ler o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Onde está o segredo aqui, irmão? Digam para mim, onde está o segredo aí? Hã? Aquele que ouve a palavra e pratica. O segredo está em praticar, em experimentar, em desfrutar. Esse é o segredo. Então, se você pratica a palavra, experimente e desfruta a palavra, a sua casa está construída sobre uma rocha. Pode vir vento, chuva, transbordar os rios e bater contra a casa. Sua casa fica firme. Você já se perguntou alguma vez por que às vezes seu andar cristão ela não é tão firme? Hoje você está firme, depois você fica jogando para cá e para lá por umas 2 semanas. Às vezes ele é derrubado. A gente às vezes fala, a gente pergunta, como é que está aquele irmão? Faz tempo que eu não vejo ele. Está todo derrubado. Está derrubado. Porque a casa caiu. Nós precisamos, irmãos, estar desesperados a praticar a palavra, a desfrutar a palavra, a procurar ir diante do Senhor. Não é você se esforçar, não. Não é você dizer, de agora em diante eu vou experimentar, eu vou desfrutar, eu vou praticar. Não é assim. O seu esforço não serve. O que nós devemos fazer é, Senhor Jesus, é invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra esta noite. Senhor, me ajuda a experimentar essa palavra. Senhor, a palavra parece a visão, a revelação tão longe de mim. Eu não tenho tanto desfrute, não tenho tanta experiência. Eu não consigo praticar. Senhor Jesus,
Salva-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Nessa hora o Senhor vai levar você a praticar. Essa distância vai encurtar. E tudo que você ouve, você vai praticar. Vamos continuar a leitura. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Às vezes nós ouvimos, irmãos, notícias de irmãos responsáveis da igreja, irmãos de serviço, ou irmãos em geral, que estão na vida da igreja há bastante tempo, e de repente a gente não vê mais eles. Nessa conferência eu perguntei para alguns, aquele irmão já faz 2 conferências que eu não vejo, onde está ele? Perguntei para o irmão de uma outra localidade, falou, irmão, ele saiu da vida da igreja. Irmão responsável. Pregar aqui na frente não quer dizer muita coisa. Nós devemos, irmãos, anelar falar pelo Senhor. Todos devemos estudar a palavra, buscar a palavra. E a Bíblia fala, né, que nós devemos anelar os melhores dons. E o melhor dom qualquer, irmãos, é profetizar, falar pelo Senhor. Mas não tenham como ambição ficar aqui na frente para dar uma mensagem. Isso não quer dizer muita coisa. O que importa é ter uma vida real, uma vida de realidade. Senão, quando vem as tempestades, irmãos, a casa vai desabar e a ruína vai ser muito grande. Nós sabemos, irmãos, que o mundo tem 6.000 anos. Nós já estamos no final do 6º milésimo, tá? Do ano 6.000. 2.000 anos de Adão até Abraão. 2.000 anos de Abraão até Cristo. E de Cristo até hoje, quase 2.000 anos. Essa era foi a era da carne. Houve 4 grandes quedas. Os homens rejeitaram a Deus. Deixaram de invocar o nome do Senhor para invocar o nome do homem. E Deus abandonou a raça criada. E escolheu uma nova raça, a raça chamada de Abraão. E com ele Deus quis estabelecer um novo reino aqui na terra, o reino de Israel, para poder expressar a Deus, desfrutar a Deus, experimentar a Deus e praticar o que Deus queria que eles fizessem. Mas você sabe, o povo de Israel caiu na alma. Eles tentaram, eles falaram para Deus lá no Monte Sinai, no deserto, tudo que Deus falar nós vamos fazer. Eles não se conheciam. Eles achavam que eram os tais, que conseguiriam cumprir tudo. Eu quero perguntar para você hoje à noite, irmão, você consegue cumprir tudo que Deus manda? Você consegue? Você tem força para cumprir tudo que Deus manda? Tem? Você tem força para cumprir só 10 mandamentos? Tem? Eu não tenho. E aqui houve um grande fracasso. O povo de Israel caiu, e vez após vez, foram atrás dos ídolos e ofenderam a Deus. Daí Deus mandou eles lá para o cativeiro. Mandou que os povos da Babilônia viessem e os conquistassem, os levassem cativos. Eles viviam na alma, aqui era carne, aqui é alma. Eles não se conheciam. Daí Deus via que não tinha jeito. Daí o próprio Deus se tornou homem. Deus se encarnou. E ele veio na pessoa de Jesus Cristo para cumprir o que o homem não pode cumprir. Irmãos, eu dou graças a Deus que eu não vivi nesses 2.000 anos. Nem vivi nesses 2.000 anos. Estou vivendo aqui, nesses 2.000 anos. E não no começo, mas no finalzinho. Graças a Deus. E Jesus veio para esse mundo, viveu 33 anos e meio. Desde que ele nasceu, ele já foi para a cruz. Ele nasceu morrendo, irmãos. Você nasceu num berço. Você tinha o seu bercinho. Seu pai e sua mãe, por mais pobres que eles tivessem sido, eles prepararam um quartinho para você. Prepararam uns brinquedinhos, né? Enfeitaram o seu berço e tudo. Tá certo?
Pelo menos nós tivemos um cuidado adequado, tivemos um médico para cuidar de nós, ou uma enfermeira, na pior das hipóteses, uma parteira. Mas Jesus nasceu numa manjedoura. Manjedoura é uma palavra bonita. Jesus nasceu num coxo de vaca. Um coxo cheio de baba, cheio de sujeira. Não tinha nenhum hotel, nem 5 estrelas, nem 4, nem 3, nem 2, nenhuma estrela. Não era nem hotel. Era o quê? Não era hospedagem. Estalagem. Era um curral. Estalagem, o lugar onde os bois dormiam. Ali Jesus nasceu. Ele nasceu já morrendo. Toda a sua vida foi rejeitada, mas ele venceu. Ele foi tentado, mas ele venceu. Ele foi o primeiro homem que cumpriu toda a vontade de Deus. Ele foi o homem Deus. Ele era 100% Deus e também 100% homem. Era o Deus completo e foi o homem perfeito. Daí aos 33 anos e meio, ele tinha um cronograma para cumprir. Ele foi para a cruz e morreu por você e por mim. Na cruz, o Evangelho de João fala, o soldado abriu o seu lado e saiu sangue e água. Sangue para lavar você e me lavar dos nossos pecados, para perdoar todos os nossos pecados, e água para nos dar vida. Só perdoar os pecados não é suficiente. Precisamos receber vida também. O menino que toma veneno, desobedecendo o pai, na hora ele vai, papai, eu tomei aquele negócio que você falou para não tomar. Adianta o pai dar uma surra nele nesse momento? Adianta o menino pedir perdão? Pai, me perdoa. O pai fala, perdoa sim. Acabou tudo aí? O que o pai precisa fazer? Você levar o menino imediatamente para o hospital, fazer uma lavagem, tirar aquele veneno e dar uma injeção de antídoto para ver se neutraliza o veneno. Muitos ficam só na esfera do perdão dos pecados. Graças a Deus, Deus perdoa os meus pecados. Não. O perdão é necessário, mas não é a meta. A meta é nos dar vida. Amém. Nossos pecados foram perdoados, mas nós íamos morrer de qualquer jeito. Deus daí nos deu o antídoto, uma injeção de vida, amém, que é a vida que saiu do lado dele, amém, representada pela água. E quando ele morreu, nós somos justificados diante de Deus. Mas graças ao Senhor, ao terceiro dia, ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá a vida. Hoje, quando invocamos o nome do Senhor, Ele, como o Espírito que dá vida, entra no nosso espírito. Ele entra na parte mais íntima do seu ser, para trazer vida e realidade para você. Quero ler outro versículo com vocês em João capítulo 14. Vamos ler. João 14. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. A palavra verdade aqui também pode ser traduzida como realidade. O Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Os irmãos estão vendo aqui? Ele hoje é o Espírito da realidade. Hoje nós estamos na era do Espírito da realidade. E nós devemos viver no nosso Espírito, que está mesclado com o Espírito da realidade. Aqui nós temos não só a experiência, o desfrute e a prática, também temos a realidade. Irmãos, entre todos os cristãos, entre os filhos de Deus, o Senhor tem nos abençoado com a palavra, com a revelação, com a visão.
A Bíblia fala: quem muito é dado, muito também se lhe pedirá. No dia do juízo, o Senhor Jesus vai cobrar mais de nós, porque muito nos foi dado. Se nós que recebemos tanto, irmãos, não vivemos de acordo com a realidade daquele que nós recebemos, nós vamos ser julgados por causa disso. Jesus hoje é o Espírito da realidade, para que você e eu tenhamos um viver de realidade. Não só aqui no local de reuniões, irmãos. É aí que nós entramos em Efésios capítulos 4 e 5. Nós não vamos ler todos os 2 capítulos, porque já foram lidos para vocês. Só queremos hoje à noite tocar alguns pontos principais. Vamos abrir novamente Efésios 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, Efésios 4,17, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que fala aqui? Vaidade dos pensamentos, o vazio dos pensamentos. Eles estão na esfera da alma, da mente. Os gentios, aqueles que não têm o Senhor, estão na esfera da alma. Então fica na esfera dos pensamentos só. Pensam nisso, pensam naquilo, e são todos pensamentos vazios. Eles não têm realidade. Paulo está dizendo que nós, os cristãos, não devemos mais andar dessa maneira. Irmãos, eu preciso confessar, muitas vezes nós ainda andamos no vazio dos nossos pensamentos. Paulo diz assim, isto portanto digo, e no Senhor testifico. O que quer dizer isso? Paulo não só dizia não era só da boca para fora. Paulo estava dando testemunho que ele era uma pessoa que vivia de acordo com o que ele falava. Isto, porém, digo e testifico. Ele pregava, mas ele também vivia de acordo com o que ele pregava. Que nós não devemos andar segundo os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Ignorância. Os gentios são ignorantes quanto às coisas de Deus. Eles não têm conhecimento. E nós, irmãos? Nós temos algum conhecimento, mas eu quero hoje à noite encorajar os irmãos. Não recebam o conhecimento apenas nas reuniões. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa receber isso também diretamente de Deus. Irmãos, eu quero encorajar todos a ler a Bíblia. Você precisa gastar tempo na palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus. Não vivam, irmãos, apenas baseado no que os irmãos falam aqui na frente. Você precisa aprender a cozinhar. Não viva de marmita, irmão, marmitex. Todo dia você sabe onde tem comida, vai no restaurante e compra marmitex. Você precisa comprar os ingredientes, levar os ingredientes para casa e cozinhar. Fazer a sua própria comida. Não compre sempre uma comida já pronta, dada para você. Os irmãos estão entendendo? Todos nós precisamos aprender a elaborar no Senhor, a preparar algo no Senhor. E o Senhor vai falar para você. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa, é tão precioso quando você está na palavra, laborando na palavra, lendo a palavra, com o espírito de oração. Senhor, me fala na tua palavra hoje. E no meio do versículo, o Senhor aparece para você, brilha para você, uma luz brilha à sua volta, e você consegue ver o Senhor falando para você. Isso, irmão, vai encorajar você tanto, irmãos. Isso vai trazer realidade para você. Dureza dos corações. Os gentios tinham um coração duro. Muitas vezes nós também. Velhos e jovens, muitas vezes o nosso coração é duro. Não estamos abertos para a palavra do Senhor. Nós ouvimos, entra aqui, sai por aqui. Então a palavra bate no coração, e volta. Bate, volta. Bate, volta. Não entra. Um coração mole, um coração macio para o Senhor, quando a palavra bate, ela entra, ela é absorvida.
Um coração duro é que nem a situação daquela semente que cai do lado, à beira do caminho. Você lembra da parábola que você não falou? A semente cai no chão, mas não entra na terra. Daí vem os passarinhos. O que Jesus falou que eram os passarinhos? É o maligno, são os demônios, é o diabo. Eles vêm e arrebatam a palavra e levam embora. Muitas vezes nós vamos para a reunião com o coração duro, o Senhor semeia a palavra e cai na terra dura, aqui ó, em cima aqui ó. Não entra na terra. Daí o passarinho vem e leva embora. Saiu da reunião, foi para casa, a palavra desapareceu. Mas um coração mole, um coração que é uma terra adequada, a semente cai e entra na terra. Por que o coração é duro, irmãos? Por que existe uma terra chamada beira do caminho? Eu pergunto, qual é a característica do caminho, da beira do caminho? É que ele é pisoteado por todo mundo. Você pode ver aí, quando você vai para a estância, aquela estrada, beira do caminho no meio, está duro. Pega uma faca para ver se consegue enfiar na terra ali. Não consegue. Mas se dá um dos passos, entra na lavoura, a terra lá já está mole. Tá certo? Por que é duro? Porque passa carro, passa caminhão, passa trator, passa gente, passa cavalo, passa cachorro, passa de tudo. O que é o seu coração hoje? Uma estrada, todo mundo passar em cima? O mundo hoje, ele quer ter um caminho aberto. Nós abrimos o coração, pode passar em cima. E passa, você sabe, né? Músicas, programas de televisão, tudo que é letra, um monte de coisas que Satanás faz passar. O coração fica duro. Daí você fica admirado. Oh, Senhor, como é que eu não sou tocado mais pela palavra? Você já tentou regar uma vez uma planta que você não regou por um mês? A planta está sequinha. Daí você diz, puxa, esqueci de regar a planta. Daí você vai lá, põe um pouquinho de água na terra lá. A água entra? A água entra? A terra está dura. Você pega a faca, vai lá, ó. A terra está dura. Nós precisamos regar a nossa terra todos os dias com a palavra de Deus. Ó, Senhor, me dá um coração mole. Tira de mim, Senhor, um coração de pedra. Me dá um coração de carne, Senhor, para ser sempre aberto à Tua palavra. A coisa mais triste, irmãos, é quando você ouve o Senhor, ouve a palavra do Senhor, você vê todos desfrutando e você não consegue mais tocar o Senhor. Você perde a presença do Senhor. Para um crente, a coisa mais triste que pode acontecer é perder a presença do Senhor. Bom, vamos continuar. Os quais tendo se tornado insensíveis. É isso que acontece. O coração fica insensível. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprender a Cristo aqui, eu compartilhei no local 1 também há várias semanas atrás, é que nem uma massa que é colocada na forma. A massa prende a forma da forma, tá certo? A forma, vamos dizer, as crianças, né, gostam de brincar com forma, né? Então pega uma massa de modelar, vamos dizer que é um cachorrinho. Daí põe a massa na forma, quando tira, aí tem dois cachorrinhos, cachorrinho da forma e cachorrinho da massa. A massa prendeu a forma da forma. Quem é a nossa forma? É Cristo. Cristo é o nosso exemplo, a nossa forma. Cristo é a nossa vida interiormente e por fora é o nosso exemplo para seguirmos. Tá? Nós devemos seguir nas suas pisadas, como a Bíblia fala. É o nosso modelo, nosso exemplo. Daí Paulo fala, se você vive desse jeito, como os gentios vivem, você não aprendeu a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Aí versículo 21, ó. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, segundo é a realidade em Jesus. Jesus teve essa realidade. E nós que somos nascidos de Deus, nós que fomos colocados naquela forma, também temos que ter a mesma realidade de Jesus. Irmãos, a palavra-chave para esta noite é realidade. Não só forma exterior, não é doutrina, é realidade. Eu acho que cada um sabe, irmãos. Cada um sabe, é cá aqui dentro. Quanta realidade você tem, quanta realidade eu tenho. Eu não sei quanta realidade você tem,
Você não sabe quanta realidade eu tenho, embora às vezes dá para notar, mas cada um deve saber quanta realidade cada um tem. Versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, o que é trato passado? É a velha maneira de vida, a maneira como se vivia antes de ter o Senhor. Você fala de que nós devemos nos despir, tirar aquela roupa do velho homem, que vive de acordo com aquela velha vida habitual, a vida de costume que você tinha. Os irmãos estão entendendo? Pode ser uma vida pecaminosa, pode ser uma vida não pecaminosa, mas é uma vida habitual, é uma vida que não é do Espírito. Eu vou dar um exemplo. Acabou a reunião, você vai para casa hoje. Chega em casa, tira, a camisa social, troca de roupa, daí parece que a gente se desligou do Senhor, muitas vezes. O que acontece? Liga a televisão, ou começa a fazer coisas fora do Senhor. Isso é vida habitual. Uma vida habitual. É o costume. Daí chega para a reunião, vou para a reunião agora precisa voltar para o meu espírito. Você não está entendendo? O irmão Douglas nos ajudou muito, falando para nós que a vida da igreja tem 3 aspectos. Você não se lembra? Quais são os 3 aspectos da vida da igreja? Primeira é a vida de reuniões. Segundo, a vida familiar, vida no lar. E o terceiro aspecto é a vida social, a vida lá fora, no seu trabalho, na escola, na rua, no banco, no trânsito. Deve haver 3 vidas? Não. As 3 vidas são uma só vida. É a vida da igreja. É uma vida no Espírito, uma vida de realidade. Aqui você pode estar pulando, Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Todos os irmãos falam, puxa, esse irmão está bem. Chega em casa, você briga com a sua esposa. Irmãos, versículo 25 fala, por isso, deixando a mentira, cada um fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós não vamos ter tempo para entrar em vários detalhes, mas eu quero só tocar um ponto pelo qual eu tenho encargo e compartilhei muito no local 1. Nossa vida, Nossa vida aí fora, nosso testemunho, nossa vida de realidade. Aqui no local, irmãos, você pode enganar os irmãos. Eu posso enganar os irmãos. Mas é no lar que a nossa verdadeira situação fica evidente. É na rua, no trabalho, no trânsito, na escola, que o verdadeiro você aparece. Será que lá, na sua casa, no seu trabalho, na escola, você é igual aqui no local? Você também fala, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, também é assim? Ou em casa é, mulher, que negócio é esse? Os irmãos estão entendendo? Nós sabemos, irmãos, de várias situações, a gente fica muito triste, Muitos problemas são trazidos para nós. Nós sentimos, irmãos, que o inimigo está atacando as famílias. O inimigo está desmanchando famílias. O quê? Na vida da igreja? É, na vida da igreja. Na vida da igreja que o inimigo fica inconformado, que tantas famílias estão sendo trazidas para desfrutar Cristo, experimentar Jesus e viver na realidade. Ele fica inconformado. Então ele quer destruir os lares. Por isso que no capítulos 4 e 5, especialmente no capítulo 5, fala das esposas, dos maridos, da vida familiar. Você pode ver, no capítulo 4 e 5 tem 5 tipos de andar. Primeiro é andar na graça. Segundo é andar na verdade. Terceiro é andar na luz. Depois quarto é andar em amor. Não, andar em amor, andar na luz. E o quinto é andar no Espírito. E para terminar tudo, depois que ele fala de andar no Espírito, no capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, andar na graça, andar na verdade. O que é andar na graça? É andar no desfrute de Cristo. Deus, como desfrute para nós, é graça.
andar na verdade, andar na realidade, não mentir. Eu não minto. Não é só mentir de boca, é mentir também. Quer dizer, você tem um viver aqui e outro lá fora, isso é mentir, isso é andar na falsidade. Aqui fala, por isso, deixando a mentira. Isso pode ser traduzido também como deixando a falsidade. Não podemos ser hipócritas. Teremos um andar falso. Aqui eu aparento desfrutar o Senhor e em casa, Bíblia, pum, tira para um lado, não mais desfruta o Senhor. Lá no trabalho, quando faz a rodinha, eu falo palavrão, conto piada suja. Os irmãos estão entendendo? Daí quando os colegas vão lá tomar um traguinho, eu vou lá junto com eles. Vão fumar, dá uma tragada aí, também dá uma tragadinha. Quer dizer, para eles, eu sou uma pessoa, para os irmãos sou outra pessoa. Isso é vida de falsidade. Andar no Espírito. Andar em amor, andar em luz e também andar no Espírito. Olha só, irmãos. Logo depois que ele fala de andar no Espírito, daí Paulo está lá em cima. Eu acho estranho, no versículo 22, logo ele entra assim, ó. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Etc, etc. Daí, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres. A primeira coisa que ele fala depois de andar no Espírito é a vida matrimonial. Por quê, irmãos? Você sabe por quê. Eu sei por quê. Porque a prova de fogo, a prova mais difícil, que realmente mostra se você e eu andamos no Espírito ou não, é a vida no nosso lar. É a sua vida com a sua mulher, a sua vida com o seu marido. É ou não é, irmão? Nós precisamos ter uma realidade, irmãos, na vida do lar. O nosso encargo, irmãos, é que o Senhor precisa restaurar as famílias na vida da igreja. A vida no lar é uma continuação da vida da igreja. Eu garanto uma coisa, irmãos. Se você tem testemunho no lar, na casa, você vai ter testemunho lá fora. Os vizinhos vão ver, puxa, essa família tem Deus. Mas se os vizinhos ficam sempre ouvindo, vocês brigando, gritarias no lar, dos pais para com os filhos, marido para com mulher, mulher para com marido, panela voando, louça caindo no chão. Não, é verdade, irmãos. Até tem situações em que marido bate na mulher. É triste, irmãos. Isso é uma vida de realidade? Isso é uma vida de alguém que anda no Espírito? Tem situações em que os casais só vivem debaixo do mesmo teto, mas o marido e a mulher nem se conversam mais. Até dormem em quartos separados ou em camas separadas. Não tem nem mais um relacionamento normal. Estão juntos, não se separam, só para manter as aparências, por causa dos filhos. Que o Senhor tenha misericórdia e restaure as famílias na vida da igreja. No mundo é assim. Irmão, nós não estamos no mundo, nós estamos na vida da igreja. A vida da igreja é santa, a vida da igreja é do Senhor. Você sabe que o seu casamento, o seu matrimônio, Deus escolheu o seu matrimônio, a sua vida matrimonial, como para representar Cristo e a igreja. Nós somos muito espirituais às vezes, irmãos. Na reunião levanta para orar, na reunião levanta para dar testemunho, mas em casa, chega em casa, nem olha para a mulher, ou nem olha para o marido. Ela faz o que é dela, ele faz o que é dele. É como o irmão, quem foi que compartilhou? Foi você? Não, foi numa noite lá o Jonas compartilhou. É que nem um pai convida todos os filhos para jantar. Daí depois que dá os pratos, todo mundo enche o prato, cada um vai para um quarto. O que o pai vai sentir? Muitas vezes a vida familiar é assim. O pai aqui, a mãe ali e o filho lá. E a filha ali. São 4 indivíduos debaixo do mesmo teto. Só isso.
mas não tem unidade. Mas quando chega na reunião, irmão, somos um. Daí vem o irmão pedir comunhão, eu vou lá buscar dar comunhão. Vem meu irmão pedir comunhão, irmão, vamos lá ter comunhão com a irmã. Vai apacentar. O que é isso, irmãos? Vai apacentar? Não estou dizendo que não devemos apacentar. Apacentar é necessário. Nós devemos servir o Senhor, mas primeiro vamos apacentar a nossa esposa. Jesus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo? Não existe outra pessoa mais próxima de nós do que a nossa esposa, do que o nosso marido. Nosso ser, irmãos, é um ser tripartido. Tá certo, irmãos? Espírito, alma e corpo. Um relacionamento normal, marido e esposa, é um relacionamento normal no espírito, na alma e no corpo. A Bíblia fala bem claro, nessa conferência nós vimos de 1 Coríntios, sobre os casais, sobre relacionamento sexual entre os casais. A Bíblia fala claramente: cada marido, o homem tem a sua própria mulher, e a mulher o seu marido, para não ter fornicação. O sexo baseado na Bíblia é santo. Deus criou o sexo no casamento. Sexo fora do casamento é fornicação, e Deus pune, e é abominável para Deus. O marido e a esposa devem ter um relacionamento físico normal. Com uma ressalva. A Bíblia fala nós não vamos ter tempo para ler, vocês viram na conferência, podem ler em 1 Coríntios. Somente devem se separar temporariamente. Não tem relacionamento para dedicar-se à oração. Talvez tenha uma coisa muito específica para orar, uma coisa assim de muito peso. Daí marido e mulher consentem, tá? E não se relacionar por algum tempo para dedicar-se à oração. A Bíblia fala em 1 Coríntios claramente, leiam isso depois. Mas a Bíblia fala: depois juntem-se novamente, para que não sejais tentados. Mas existem hoje, irmãos, como que nós podemos, irmãos? Irmão, desculpe, né, se talvez a palavra seja um pouquinho forte, mas nós precisamos ter uma vida em realidade. Deixa eu continuar um pouco. E, além do relacionamento físico, relacionamento psicológico, na esfera da alma. A nossa esposa, a minha esposa deve ser uma amiga minha, e eu tenho que ser amigo para minha esposa. Nós somos companheiros. Quando a gente namorava, a gente gostava de ficar junto, não é verdade? Passeava juntos, andava de mãos dadas, abraçados, tá? A gente gostava de conversar, gostava de ficar junto. O que a gente mais queria era a presença um do outro. Mas parece que quando o casamento fica velho, quando a realidade sai do casamento, parece que o marido e a esposa não tem mais, como é que eu vou dizer? Parece que não é mais agradável estar juntos. Um procura evitar a presença do outro. O marido não quer vir para casa, a esposa não quer ver o marido chegar. Tem situações assim, a maioria não é assim, graças a Deus, mas tem situações assim. E quando estão juntos, não conversam. Não tem mais aquela comunhão. Não estou dizendo comunhão espiritual, mas mesmo conversa. Parece que não se gosta mais da presença física um do outro. Isso é um casamento que está em perigo. Marido e esposa devem fazer coisas juntos. Coisas do lar juntos. Nós vamos ler um versículo agora. O terceiro aspecto é espiritual. No espírito, marido e mulher têm que estar sempre juntos, servindo o Senhor, orando juntos, lendo a palavra juntos, servindo juntos, pregando o evangelho, recebendo irmãos em casa, oferecendo hospitalidade para os irmãos. Vamos ler 1 Pedro, irmãos? Capítulo 3, versículo 18. Irmãos, notem que hoje à noite eu não estou falando da economia neotestamentária de Deus.
Não estou falando do ensinamento dos apóstolos. Não estou falando do ministério neotestamentário. Não estou falando coisas elevadas. Estou falando coisas pé no chão. Porque é aí que nós vamos escorregar, irmãos. É aí que a gente escorrega. É hoje à noite, quando a gente for para casa, que a gente vai escorregar, se nós não andarmos no Espírito. Vamos ler o versículo 3 e 7. 1 Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que é isso? A vida do lar não é só da mulher, não. Mulher, você fica em casa, cuida do lar, que eu vou trabalhar. Não é, não. Isso aqui é da sociedade machista brasileira, dos latinos. Não existe isso na Bíblia. O marido tem que viver a vida comum do lar. É uma vida a dois. Seu lugar é em casa, mulher. O que é isso? Se o marido fala isso, mas de que jeito ele tratando a nossa mulher? O que é isso? Viver a vida comum do lar com discernimento. O que quer dizer isso? O marido deve ajudar a mulher, muitas vezes, em lavar a louça, limpar a casa, cuidar das crianças, trocar a fralda das crianças. Eu quero dar um testemunho quando eu troquei fralda de todos os meus filhos. Dei banho em todos os meus filhos. Na verdade, já fui treinado quando tinha 7 anos de idade, já lavava a fralda dos meus irmãozinhos. Minha mãe não tinha empregado naquela época. Lavava as fraldas dos meus irmãozinhos. Cuidava dos meus irmãozinhos. Quando eu casei, tive muita experiência, mais experiência que a minha mulher. Tem que viver a vida comum no lar. De noite, dar mamadeira. A criança chora. Minha mulher acordou às 2 da madrugada, às 4 da madrugada, 6 da madrugada, todas as noites. Vou fazer uma escala. Eu acordo às meia-noite para dar de mamadeira para a criança. Neném recém-nascido, né? Você não está mamando no peito. Daí às 2 horas a mulher levanta. Às 4 eu levanto. Rezar, viver a vida comum do lar. Filho também é seu. Final de semana, ajudar a mulher a consertar as coisas. Lavar a louça, limpar a casa. Que vergonha, eu, homem, lavar a louça. Que negócio é esse? No treinamento de tempo integral, os irmãos lavavam louça. Quando você vai para os Estados Unidos participar do treinamento, você vai ser comer no refeitório do Living Stream, vai ter uma escala para você lavar a louça lá. Quem falou que lavar a louça é coisa de mulher? É coisa de ser humano. Viver a vida comum do lar. Os dois fazendo coisas juntos. Enquanto está lavando a louça, a mulher está enxugando, os dois estão tendo comunhão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Hã? Marido varrendo a mulher com a pá. Amém. Vai ter comunhão. Que coisa maravilhosa. E tendo consideração para com a nossa mulher como parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil. Aí entra um negócio, irmãos, que eu fui muito ajudado. O irmão me falou isso, me ajudou bastante. Nós tivemos comunhão entre os irmãos responsáveis e o irmão falou isso. Muitas vezes a mulher é mais forte que o homem no corpo. O homem fica doente, mulher às vezes quase não fica doente, está lá, pá. Muitas vezes as nossas mulheres são mais fortes que nós. Acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, está lá, ó. E muitas vezes algumas irmãs são mais fortes que os maridos, no espírito. O marido é caladão, mas a mulher está lá testificando, sempre, né, funcionando. Mas a alma das mulheres é mais fraca. As mulheres precisam de mais atenção. Graças ao Senhor, a Bíblia não só toca no nosso espírito, a Bíblia também toca na parte da alma nossa. A Bíblia é o livro. Resolve todos os nossos problemas. A mulher precisa que você vire e mexe e fale para ela que você ama ela. Eu vou dizer para minha mulher que amo ela. Você não dizia quando eu namorava? Querida, eu te amo. Olha. Depois que casou, parece que não quer vergonha de dizer. A mulher precisa disso. Eu sei disso por experiência própria. Pastor, faz tempo que você não diz que me ama. Você me ama? Te amo. Diga, sim. Não falou, não. Tem que dizer, eu te amo, querida. Agora não é para mentir, tá? Não é para dizer só para manter as aparências. Você tem que amar do Espírito. Se você, irmão, agora eu estou tocando um negócio sério. Se você não diz porque você não ama mais a sua mulher, e pode ser o caso, vá diante do Senhor. Vá buscar a razão para tirar esse sentimento maligno do seu coração. Ou se você, irmã, não ama mais o seu marido, não fala porque não ama, mas não tem mais sentimento por ele, vai diante do Senhor.
na Bíblia, na igreja, a separação é proibida, a não ser em caso de fornicação. Se alguém que quiser separar, tudo bem, a Bíblia permite, mas que nunca mais se case. E a mulher precisa de mais atenção. Eu tenho uma grande falha nisso. Eu esqueço os aniversários. Eu esqueço os dias, aniversário de casamento, aniversário da minha esposa. Eu preciso ser transformado, irmão. Nós precisamos dar atenção para nossas esposas. Quando ela faz o cabelo, corta o cabelo, faz um cabelo, eu às vezes nem noto. Você não notou nada em mim, não? Não, tá igualzinho. Fiz o cabelo hoje. Ah, é mesmo? Irmão, nós precisamos dar atenção às esposas. Isso aqui parece que não é uma coisa muito espiritual, mas é importante no convívio familiar. É o ser humano, é a nossa humanidade. Eu fiz uns cálculos, eu estou dando um chute assim mais ou menos. 96% das pessoas são ganhas pela nossa humanidade. Só 4% são ganhas pela nossa espiritualidade. Você sendo o espiritual, né, você ganha aquela pessoa. A maioria ganham porque você é um ser humano, pé no chão. Você nota as pessoas. Você nota a presença de um irmão. Você cuida das pessoas. Tratai-a com dignidade. Irmão, eu fico muito triste em ver muitas vezes nos lares, marido e esposa não se tratam mais com dignidade. Quando o irmão está na reunião, irmão, por favor, me passa aquele linário lá da cadeira. Muito obrigado. Tá. Em casa é, mulher, passa o sal aí. Passa a pimenta. O Salu não viu? Tratar a mulher com dignidade. Com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, tudo isso, irmãos, desde o começo, viver a vida como no lar, tendo consideração com a mulher, como a parte mais fraca, frágil, ter consideração com ela, tratá-la com dignidade. Tudo isso tem uma meta. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Isso mostra que o marido e a mulher têm que orar juntos. Se nós queremos uma vida familiar forte, uma vida da igreja forte, marido e mulher devem orar juntos. Porque, irmão, se nós não vivemos a vida como no lar, não levamos em consideração a nossa mulher como uma parte mais frágil, não tratamos a mulher com dignidade, você vai ter espírito para orar com ela depois? Você trata mal a sua mulher. Mulher, quantas vezes te falei para não fazer isso? Não tem jeito mesmo. Vamos orar. Vai conseguir orar? Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Todas essas coisas machucam o nosso relacionamento. Muitos casamentos, irmãos, chegam a um ponto que o marido não se aguentam mais. Porque os dois, casamento é que nem uma flor. Você tem que cuidar com carinho. Tem que plantar no vaso, tem que regar, tem que tirar os bichos. Se você tratar a flor assim com violência, a flor morre. Então, muitas vezes no relacionamento, a mulher atira uma lança, o marido atira uma faca. A mulher atira uma pedra, o marido atira uma panela. Quer dizer, como é que o casamento vai se manter? Fica se machucando um ao outro. Chega no final do dia, está todos machucados. Todo dia parece uma guerra. Isso é viver de acordo com a vaidade dos pensamentos que os gentios vivem, onde os gentios vivem. Mas não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Nós temos que ter um viver de realidade. Agora, para terminar, irmãos, um versículo que me tocou profundamente. Vamos ler mais uma vez Efésios capítulo 4, versículo 25. Nós todos sabemos que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. E nós somos os membros desse corpo, tá certo? Tá. Agora vamos ler o versículo 25, 4:25.
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui está falando de uma maneira geral, não é com relação ao casamento, mas com relação aos irmãos. Nós não devemos mentir para os irmãos, não devemos viver falsamente diante dos irmãos, porque somos membros uns dos outros. Tá certo? Agora, irmãos, olha só. No capítulo 5, versículos 22 a 33, fala do marido e mulher. Tá? Então, marido e mulher. Eu vou ler agora a partir do versículo 28. Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Olha, irmão, se você maltrata a sua esposa, trata ela com desprezo. Se o inimigo trabalhar forte e o Senhor permitir, vai haver separação. E quando houver separação, você vai começar a dar valor à sua mulher. Infelizmente, muitas vezes nós damos valor às coisas somente quando perdemos essas coisas. Muitas vezes o marido dá valor à mulher somente quando a mulher morre ou vai embora. E vice-versa. A esposa dá valor ao marido quando ele morre ou quando ele vai embora. Pais e filhos também, mesma coisa. Não esperem chegar essa hora, irmãos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Se você trata bem a sua mulher, você trata bem a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só, versículo 30, isso me toca profundamente, irmãos. Porque somos membros do seu corpo. Vamos ler juntos, irmãos. Porque somos membros do seu corpo. Nós sabemos que somos membros uns dos outros, no contexto geral. Mas esse versículo foi uma luz muito grande para mim. Esse versículo não está num contexto geral. Esse versículo está no contexto de marido e mulher. Esse versículo não fala dos irmãos da igreja em geral. Esse versículo fala de marido e mulher. Paulo está dizendo, marido e mulher, você tem que se dar conta que vocês dois são membros uns dos outros. Membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Eu não tenho problema em saber que o Zezinho é membro do corpo de Cristo. Eu não tenho problema em saber que a irmã Maria é membro do corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós, os casados, temos dificuldades em perceber que a sua mulher e o seu marido também são membros do corpo de Cristo. Tá certo? Porque se você tivesse a plena percepção que sua esposa e seu marido são membros do corpo de Cristo, você jamais falaria daquele jeito com ela ou com ele. Como irmã, quando minha irmã vem pedir comunhão, vem como, amém, irmã, graças ao Senhor, né? Ah, irmã, é assim, tá? Não, irmã, a Bíblia fala assim, assim. Minha mulher daí vem, ô Ezra, eu tenho uma dificuldade, como é que a palavra eu li aqui, né? Vai ler o livro lá, estuda. Ó, eu já falei isso aqui 1000 vezes, você até agora não entendeu? Quer dizer, para a mulher você parece que tem liberdade de falar assim. Eu jamais falaria isso com uma irmã que vem pedir comunhão, Ezra, eu li esse versículo, não entendi. Dá para explicar de novo? Vai procurar, eu já falei isso aqui, ó, na reunião, 3 reuniões atrás, pega a fita, vai escutar. Eu não falo assim. Aí toda paciência, ó, irmã, é o seguinte, tá. Mas parece que quando a mulher vem falar, Ezra, você falou na reunião hoje à noite isso aqui, eu não entendi direito. Puxa, quem tem ouvidos, ouça. Falei 3 reuniões atrás, já você não ouviu nada, vai pegar a fita e vai escutar direito. O que é isso? Eu falo isso porque não percebo que a minha mulher é membro do corpo de Cristo. E eu vou ser julgado por isso quando o Senhor voltar. Estou maltratando um membro do corpo de Cristo. Mesma coisa com relação aos filhos e pais. Nós somos falhos nisso. Muitas vezes tratamos filhos não como membros do corpo de Cristo. Muitas vezes tratamos os pais não como membros do corpo de Cristo. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Hoje à noite nós demos mais ênfase, irmãos, à vida familiar, porque é o que mais nos afeta. Se as nossas famílias, nossos lares estão, como é que eu vou dizer? Ruindo, ou nossos lares estão jogando de um lado para outro, como é que vamos ter uma vida da igreja forte?
Então nós passamos esse encargo para os irmãos, para que os irmãos realmente deem bastante atenção à nossa vida familiar, para que nós tenhamos uma vida da igreja forte. Possamos diminuir, irmãos, isso aqui. Está certo? Essa distância. Poder viver na experiência, no desfrute, na prática e na realidade. Amém? Hoje, o Senhor é o Espírito que dá vida. Vimos isso em 1 Coríntios 15, 45. E também vimos em 2 Coríntios que Deus quer nos chamar para dentro do Santo dos Santos. Viver no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, nós teremos uma vida adequada, né? Na reunião, no lar e também na nossa vida social. Jesus é o Senhor. Os irmãos podem compartilhar o seu sentimento, né? O que tocou você?